Olá, vamos começar hoje a desenvolver a quarta e última parte do livro de Nikolai Bukharin, A Economia Mundial e o Imperialismo. Quarta parte esta que tem por título geral O Futuro da Economia Mundial e o Imperialismo. Entramos, pois, no capítulo 12, que compreende esta quarta parte, o início desta quarta parte. Capítulo 12 este, que, por sua vez, tem por título Necessidade do Imperialismo e do Superimperialismo. Ora, qual é a discussão fundamental que Bukharin está colocando aqui? Ele está investindo contra as ilusões daqueles que imaginam ser a tendência do capitalismo a constituição de um superimperialismo, onde os trusts acabariam não se degradando, uma vez que haveria, teoricamente, um trust único, uma concentração tal das empresas que a necessidade da concorrência entre elas desapareceria. Bukharin trabalhará com a ideia de que uma coisa é o campo do desejo, outra a da realidade. Com isto, ele procura indicar que a possibilidade da existência de um superimperialismo onde o capitalismo pudesse se desenvolver por caminhos pacíficos está, na essência mesma do capitalismo, descartada. Para ele, pelo fato de ser o imperialismo uma questão de correlação de forças, não se pode deduzir que ele desapareça no contexto do regime capitalista. Sabe-se, por exemplo, que o capitalismo pressupõe a apropriação da mais-valia pelos capitalistas. Quantitativamente considerada, essa repartição depende da correlação de forças sociais. Por meio de uma crescente resistência da classe operária, é possível que se distribua numa proporção mais favorável aos operários aquele sobretrabalho que se apresenta sob a forma de mais-valia. Dado, porém, que o aumento progressivo da parte correspondente ao proletariado é determinado pela correlação de forças e que esse aumento não tem nenhum limite previamente fixado, ou seja, nada impede que os trabalhadores lutem por uma parcela maior da mais-valia que está retida nas mãos dos capitalistas, ao reduzir a parte dos capitalistas a um simples salário, a classe operária liquidaria o capitalismo, transformando os capitalistas em simples empregados ou, no pior dos casos, em pensionistas da coletividade. Isto, no entanto, é um quadro idílico, observa Bukharin. Isto faz parte de uma utopia reformista. É no âmbito desta utopia reformista, ou deste quadro idílico, que Kautsky, por exemplo, procura analisar o que é o imperialismo. Observa Bukharin que Kautsky e seus partidários pretendem que o processo de desenvolvimento econômico contribui para o crescimento dos fatores em que o superimperialismo poderia apoiar-se. A interpenetração internacional do capital tende, na leitura de Kautsky, a suprimir a concorrência entre os diferentes grupos de capitalistas nacionais. E esta tendência pacífica é ainda reforçada por uma impulsão de baixo para cima. Neste sentido, o imperialismo predador passaria deste modo, ou para Kautsky passa desse modo, a dar lugar a um tranquilo superimperialismo. Seria como apostar
na superação das contradições internas do próprio movimento do capital, esta leitura de Kautsky. Toda leitura, toda análise de Bukharin caminha no sentido de demonstrar que isto é uma ilusão e por motivos internos à própria lógica do desenvolvimento capitalista. Para contestar Kautsky, Bukharin observa, inicialmente, que o imperialismo é apenas a expressão da concorrência entre trusts nacionais. Desaparecida essa concorrência, desapareceria, por sua vez, o fundamento da política do imperialismo. Seria operacionalizado um processo de conversão do capital, parcelado em grupos nacionais, em uma única organização mundial, um trust universal, a que o proletariado internacional faria contrapeso. Se parte de um raciocínio puramente abstrato, este trust, diz Bukharin, é inteiramente concebível no plano do pensamento, dado que, de maneira geral, não haveria limite absoluto para a cartelização. No entanto, esta possibilidade econômica abstrata não significa que ela possa se realizar. Uma coisa é o desejo de como Kautsky gostaria que fosse o desenvolvimento do imperialismo no futuro. Outra, as próprias determinações internas do imperialismo que impedem a eliminação do conflito e que, portanto, impedem qualquer desenvolvimento pacífico do próprio imperialismo. Social, para isto, ele resgata uma passagem de Hilferding. Social e politicamente, esse empreendimento é irrealizável, visto que o antagonismo de interesses que ele compeleria ao extremo conduziria forçosamente à sua derrocada. Na verdade, observa Bukharin, razões de ordem política e social opor-se-iam à própria formação deste trust universal, que acabaria eliminando o conflito entre os trusts. A partir disso, ele procura demonstrar a sua afirmação. Dirá Bukharin, a condição necessária para a realização de um acordo mais ou menos sólido seria uma aproximada igualdade de posições no mercado mundial. Na ausência dessa igualdade, o grupo que tem em suas mãos a posição mais favorável no mercado internacional não teria razões para ser partícipe do acordo. Ou seja, o capital mais forte não teria por que entrar em um acordo com o capital mais débil. O melhor para ele, portanto, para esse capital mais forte, seria o prosseguimento da luta sob o bafejo das justas esperanças que acalenta de vencer seu concorrente. É a regra geral que preside à realização dos acordos. Aplicada aos trusts capitalistas nacionais, ela tem o mesmo valor que nos demais casos. Por outras palavras, aquele que se sente mais forte não vai parar para negociar e ceder terreno para o mais fraco. A finalidade do trust é abocanhar cada vez mais mercados externos, além dos mercados internos. A partir do momento em que um determinado trust se sente forte o suficiente para derrotar o adversário, ele não vai procurar a parceria com o adversário, esperando que o adversário também se fortaleça. Em primeiro lugar, observa Bukharin, a igualdade puramente econômica e, em consequência, a igualdade aproximada dos custos de produção. Essa igualdade de custos de produção repousa, em última instância,
sobre a igualdade dos valores concernentes ao trabalho e, em consequência, sobre um nível mais ou menos idêntico de desenvolvimento das forças produtivas. Se a diferença das estruturas econômicas é significativa, e se, por conseguinte, a desigualdade de custos de produção, uns produzindo mais baratos que os outros, por exemplo, uns conseguindo produzir a mercadoria a menor valor, enquanto que outros não conseguem produzir a mercadoria em um valor mais baixo, se a diferença das estruturas econômicas é significativa, e se, por conseguinte, a desigualdade de custos de produção, o truste capitalista nacional mais desenvolvido, dono da técnica mais avançada, não tem vantagem em participar de acordo algum. Pelo contrário, ele vai procurar esmagar o truste mais fraco. Não é porque é uma disputa entre trustes que todos eles estão economicamente em mesmo pé de igualdade, uma vez que esta concentração pode obedecer a níveis diferentes de acumulação de capital. Ao lado dessa igualdade puramente econômica, prossegue Bukharin, a igualdade econômico-política é outra condição necessária ao estabelecimento de acordos duráveis, ou seja, qual país tem um Estado mais forte em relação ao outro e mesmo forças militares mais consistentes do que um outro. Já vimos anteriormente, observa ele, remetendo aos capítulos anteriores do seu estudo, já vimos anteriormente que a associação do capital com o Estado se transforma em uma força econômica suplementar. Lembremos que, sob o domínio do capital monopólico, o Estado reconfigura a sua esfera de atuação, e isto para atender mais intensamente às próprias necessidades do capital monopólico. O mais poderoso dos Estados guarda em suas mãos os tratados comerciais mais vantajosos, estabelece taxas alfandegárias elevadas em detrimento de seus concorrentes. Neste sentido, o Estado ajuda seu capital financeiro a ter o monopólio dos mercados, das áreas fornecedoras de matérias-primas, sobretudo das esferas de investimento de capital. É natural, portanto, conclui Bukharin, que, ao analisar as condições de luta no mercado mundial, os trustes capitalistas nacionais não tenham em consideração apenas condições puramente econômicas, mas também condições econômico-políticas, ou seja, o grau de presença do Estado, a força do Estado e as tropas militares que estão sob o domínio deste Estado. Isto entra como um componente na disputa dos trustes. Portanto, não se trata apenas de uma disputa meramente econômica, onde se luta por vender mais mercadorias, enfrentando outros que estão vendendo o mesmo tipo de mercadorias. Se trata de uma luta que, além do econômico, é complementada pela participação política do Estado e também, se necessário, pela participação do Exército, a fim de garantir a manutenção de mercados por parte do truste mais forte. Nesse sentido, se houver entre os trustes capitalistas nacionais uma sensível diferença no tocante às forças militares, o mais forte terá mais interesse em continuar a luta do que em participar de um acordo ou de uma fusão. Basta para isso, observa Bukharin, comparar a estrutura econômica dos países, então, considerados desenvolvidos naquele período, como era o caso da França, da Alemanha, da Inglaterra e dos Estados Unidos, em relação a países como a Rússia,
para compreender quanto estamos longe de uma organização capitalista universal, do mesmo jeito que se está longe de uma força militar universal. Cada economia nacional procura ter o seu exército para defender os seus interesses, que são os interesses do capital, fundamentalmente. Para Bukharin, os grupos nacionais da burguesia elaboram seus planos com apoio não apenas no que é, mas também no que provavelmente será. Não se pode desconsiderar também que cada vez mais se caminha para o processo de internacionalização dos interesses capitalistas e que esta internacionalização tende a contrapor cada vez mais os capitais nacionais em disputa por mercados. Daí que seria impossível também a formação de um trust capitalista estatal de âmbito internacional. Isso significaria que as burguesias nacionais estariam renunciando aos seus interesses específicos, enquanto burguesia alemã, enquanto burguesia francesa, inglesa e assim por diante. Fato é que a tendência à internacionalização predominará. E, no final das contas, isso só se dará, porém, depois de um longo período de lucro, e isto não eliminará a possibilidade de lutas cruéis entre os trustes capitalistas nacionais. Portanto, Bukharin está visualizando aqui, a exemplo de Lenin, que a possibilidade de um desenvolvimento pacífico no interior do capitalismo está descartado, uma vez que os capitalistas nacionais ou os capitalistas de um determinado trust sempre estarão em embate com capitalistas de outros trusts. Prossegue Bukharin, observando que o processo material do desenvolvimento econômico opera-se mediante uma luta acirrada dos trusts capitalistas nacionais e das demais organizações econômicas, portanto, dos demais trusts de outros países. Uma sucessão de guerras, neste sentido, torna-se inevitável. Lembremos o conjunto, a contextura dentro da qual Bukharin está produzindo o seu estudo. Contextura esta que acabou desembocando em uma primeira guerra mundial com seus milhões de mortos, para não falarmos da Segunda Guerra Mundial, para reparar prejuízos que certas nações viam ou identificaram com a derrota na guerra de 14 a 18. Portanto, a tendência no interior do capitalismo é uma sucessão de guerras. Isto não quer dizer que necessariamente sejam guerras mundiais, poderiam ser guerras localizadas. No processo histórico que a curto prazo nos espera, observa Bukharin, o capitalismo mundial vai orientar-se por meio da absorção dos mais fracos, no sentido de um trust capitalista universal. Ou seja, pode-se até perseguir esta ideia de haver apenas um único trust, mas isto se revelará sempre uma impossibilidade, uma vez que, desaparecidos os trusts em um único país, ainda que se constituísse um único trust em um único país, haveria também a disputa com os únicos trusts de outros países. No processo histórico que a curto prazo nos espera, o capitalismo mundial vai orientar-se por meio da absorção dos mais fracos no sentido de um trust capitalista universal. Uma vez terminada a guerra, novos problemas deverão ser resolvidos a fio de espada. De fato, em tal ou qual circunstância, acordos parciais serão possíveis, o que não quer dizer que o capitalismo restabeleceria um quadro de pacifismo, um quadro pacífico, que ele nunca
teve. Mesmo se estes trusts se concentrassem em um determinado continente, eles teriam que continuar concorrendo com os trusts de outros continentes também unificados. Observa ele, antecipando um pouco a ideia do que seriam os grandes blocos econômicos do mundo moderno, tipo Comunidade Europeia, NAFTA, ou então outros agrupamentos regionais que buscam se fortalecer para disputar espaços no mercado mundial. Se a Europa Central unificar-se, continuará existindo uma luta contra a América e a Ásia, ou seja, passará a ser uma luta entre continentes, e não mais apenas entre trusts nacionais ou trusts no interior de um país. A luta entre os trusts gigantes virá substituir a luta presente dos pequenos trusts capitalistas nacionais. O trust capitalista nacional não pode ser partidário do livre comércio, do livre câmbio, pois, nesse caso, perderia boa parte de sua razão capitalista de ser. Ou seja, a tendência do trust é reforçar o monopólio e não a livre concorrência. Já indicamos, e aqui ele está remetendo aos capítulos anteriores do seu estudo, já indicamos que o protecionismo permite, de um lado, obter um lucro suplementar e, de outro, fazer a concorrência no mercado mundial. Também nesse sentido, o capital financeiro, como expressão dos monopólios capitalistas, não pode renunciar à monopolização das esferas de influência, à conquista de mercados e de fontes de matérias-primas e às áreas de investimento de capital. Portanto, se um trust capitalista nacional não toma posse de um território ainda não ocupado, outro trust fará isto à sua maneira, ou seja, colocará a mão sobre aquele território que não foi ocupado por um outro trust. A rivalidade mundial correspondente à época do livre câmbio, ou seja, a fase anterior do capitalismo, aquela fase do capitalismo chamado capitalismo concorrencial, a rivalidade mundial correspondente à época do livre câmbio e a ausência de qualquer organização da produção dentro do país, torna-se impossível numa época de estrutura de produção inteiramente diversa e de luta entre trusts capitalistas nacionais. Lembremos, por exemplo, a referência que Bukharin faz em capítulos anteriores sobre o fato de que os capitalistas buscam se organizar em entidades com caráter sindical, a fim de defender os interesses do patronato. Isto era algo que não havia ainda na fase do capitalismo concorrencial. Não havia esta unidade orgânica, sob a forma de uma espécie de sindicato, entre os capitalistas dos vários setores da economia. Esses interesses imperialistas são, em tal medida, essenciais para os grupos financeiros imperialistas e ligam-se de tal forma às raízes de sua existência que os governos não se deteriam ante enormes despesas militares tão somente para garantir para si mesmos uma posição sólida no mercado mundial. Ou seja, o exército não existe à toa. O exército existe para garantir que as políticas de caráter imperialista tenham continuidade. No contexto do capitalismo, a ideia do desarmamento torna-se, assim, particularmente absurda, no que concerne aos trusts capitalistas nacionais que ocupam posições avançadas no mercado mundial. Eles têm, diante de si,
a possibilidade de dominar o mundo, um campo de exploração de amplitude desconhecida. Onde estaria, pois, para um trust capitalista nacional qualquer, a garantia de que, mesmo após compromissos formais e outras garantias, um rival astucioso não recomeçaria a luta interrompida, caso estes trusts não contassem com um Estado e com um exército forte? Bastaria, neste sentido, na ausência de mecanismos de pressão eficazes, bastaria que um só trust capitalista nacional poderoso, a América, por exemplo, marchasse contra os demais, mesmo agrupados, para que todos os acordos voassem em pedaços. Portanto, a força política das armas mantém de pé a proteção aos trusts que conquistaram determinado território para realizarem o seu comércio ou para realizarem a sua acumulação de capital e manterem as suas respectivas taxas de lucro. Formulamos, observa ele, a hipótese de uma eventualidade em que uma unificação formal se produzisse entre todos os trusts. Esta não poderia, porém, concretizar-se. E por que não? Porque a burguesia em cada país é menos ingênua do que muitos dos bravos pacifistas que se esforçam por tornar esta unificação aceitável à burguesia e por provar-lhe que não compromete seus próprios interesses. Kautsky, por exemplo, juntamente com seus amigos, acreditam que a burguesia renunciará aos métodos imperialistas. Ora, toda a estrutura da economia mundial moderna empurra a burguesia no sentido da política imperialista. Da mesma forma que a política colonial pressupõe métodos de violência, toda expansão capitalista conduz, cedo ou tarde, a um desfecho sangrento. Para Bukharin, o imperialismo é o elemento integral do capitalismo financeiro, ou seja, daquele estágio no qual o interesse dos bancos se funde com o interesse das indústrias. O imperialismo é o elemento integral do capitalismo financeiro, sem o qual o capitalismo financeiro, perderia sua razão capitalista de ser. A crença de que os trusts, essa encarnação dos monopólios, uma vez que os trusts só podem existir em razão de uma elevada concentração dos capitais. A crença de que os trusts, esta encarnação dos monopólios, se tornariam os agentes de uma política de expansão pacífica, faz parte da fantasia profundamente funesta de um utopista. Poderia, entretanto, a época que Kautsky chama por superimperialista vir a ser uma possibilidade realizável por meio do processo de centralização dos capitais? Ora, os trusts capitalistas nacionais, responde Bukharin, devorar-se-ão sucessivamente uns aos outros até o momento em que uma potência venha a reinar sobre a derrota comum. Por outro lado, tal possibilidade poderia vir a ser concebida se desconhecesse todo o processo social real e se fosse possível descartar as forças hostis à política imperialista. Ou seja, caso é lógico que é possível até se levantar a hipótese da existência de um superimperialismo, mas trabalhar com a ideia de que haveria um superimperialismo onde os conflitos desapareceriam e o capital se desenvolveria pacificamente, pressupõe supor que desapareceria as disputas entre os próprios capitais e também desapareceria
desapareceriam os próprios conflitos de classe envolvendo a classe trabalhadora e a classe dona do capital. Dentro de sua definição capitalista, daquela defendida por Kautsky, o processo de centralização choca-se fatalmente com uma tendência sociopolítica que lhe é antagônica, ou melhor, dentro de sua definição capitalista, não a de Kautsky, mas a definição geral da essência do capitalismo, aquela definição que é imanente à própria lógica do capitalismo, dentro de sua definição capitalista, o processo de centralização choca-se fatalmente com uma tendência sociopolítica que lhe é antagônica. Não pode, assim, alcançar seu termo lógico. Daí que a teoria de Kautsky é totalmente falsa. A teoria de Kautsky é falsa porque não interpreta o imperialismo como o satélite inelutável do capitalismo desenvolvido, mas como um dos aspectos sombrios do desenvolvimento capitalista, ou seja, como se o imperialismo fosse um efeito colateral, como se os conflitos fossem efeitos colaterais e, portanto, enquanto efeitos colaterais, pudessem ser superados historicamente. Kautsky, conclui Bukharin, Kautsky procura suprimir o sombrio imperialismo sem tocar na inviolabilidade dos traços radiosos, segundo ele, do regime capitalista. Sua concepção leva a dissimular as gigantescas contradições que dilaceram a sociedade moderna. O traço mais característico do reformismo teórico reside em que constata todos os elementos de adaptação do capitalismo, portanto, as transformações pelas quais foi passando o capitalismo e como que ele vai se reconfigurando diante destas transformações. O traço mais característico do reformismo teórico reside em que constata todos os elementos de adaptação do capitalismo sem, porém, ver suas contradições. Ou seja, não se debruça para compreender as contradições cada vez mais insolúveis nas quais mergulha a sociedade do capital em sua fase monopólica, em sua fase imperialista, na fase do capitalismo financeiro ou do capital financeiro. Para um marxista consequente, no entanto, o desenvolvimento capitalista em seu conjunto, portanto, no plano mundial, é apenas um processo de reprodução contínuo e crescente das contradições do capitalismo. A futura economia mundial, em sua fórmula capitalista, não libertará essa economia dos elementos imanentes, portanto, internos, que a impelem a adaptar-se. Ela os reproduzirá de forma constante e em bases mais amplas. Portanto, a tendência das contradições se acentuarem e se ampliarem. Estas contradições encontrarão sua solução verdadeira em outra estrutura de produção da sociedade, portanto, em um modo de produção que estivesse para além da sociedade do capital, a saber, na organização social, metódica, socialista da economia, portanto, em uma economia planificada. Com estes elementos, nos quais Bukharin procura rebater a teoria de Kautsky a respeito de uma tendência à constituição de um superimperialismo que colocaria de lado os conflitos e desenvolveria uma sociedade mais pacífica, Bukharin encerra as suas reflexões neste capítulo que abre a quarta parte do seu estudo, a economia mundial e o imperialismo. Capítulo este que, como observamos no início, se intitula Necessidade do imperialismo, necessidade entre aspas, e do superimperialismo, sem aspas. Espero que tenham gostado da discussão. Encaminhem suas considerações positivas ou negativas.
Assinem nosso canal, contribuam divulgando os nossos vídeos, caso os considere de interesse, e nós, de nossa parte, continuaremos aqui trazendo estas discussões, tentando tornar os textos mais claros para a leitura, sempre lembrando que trata-se de uma leitura em cima de elementos que estou selecionando como sendo aqueles importantes para a compreensão do texto. Nenhuma leitura feita aqui em quaisquer dos quase 200 vídeos anteriores suprime a leitura do texto, o estudo do texto, tal como ele está constituído em sua integralidade. É isso por hoje. Até uma próxima.